Que maravilha poder estar aqui na nossa casa espiritual. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele sempre nos concede. Abra sua Bíblia, por bondade, no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Quero manifestar mais uma vez a minha gratidão ao Senhor, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui na casa dele para fazer uso de sua palavra. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, que sempre tem investido em riquíssimas oportunidades, tem confiado-nos essa tribuna para compartilharmos a palavra do Senhor, aos amigos obreiros que se faz presente, aos meus obreiros que estão aqui, pastor. Presbítero Wilson, nosso vice-dirigente ali da congregação Esmirna, o diácono Rafael, o João Paulo, estão aí. Os caras não se cansam de me ouvir. Que maravilha, Deus abençoe vocês, rica, abundante, poderosamente. A igreja do Senhor Jesus. É sempre bom, irmão, estar aqui junto com os irmãos, pessoal de casa, da plataforma do YouTube, que a boa mão do Senhor que está sobre nós aqui no templo também estará sobre a vida de vocês aí na plataforma do YouTube. Quem encontrou Gênesis, capítulo de número 21, versículo 1, diga glória a Jesus. Assim diz o texto bíblico: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Versículo de número 5 e 6 para concluirmos. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E a diga diz amém. Podem se assentar, meus irmãos. Me presta a sua atenção por alguns instantes. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de fazer a leitura para ficar como base da exposição de hoje, é um texto muito conhecido e nós gostamos muito de pregar. Geralmente eu prego as mensagens em texto extremamente conhecido. E esse texto é o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito 25 anos atrás para Abraão. E todos nós sabemos que Deus cumpriu essa promessa que havia feito a Abraão. E aqui no capítulo de número 21, Abraão já estava com seus 100 anos de idade, quando Deus cumpriu aquilo que de fato ele havia dito que iria fazer. Olhando para as Escrituras Sagradas, para o contexto que vem antes desse texto, é interessante observar para que possamos entender, porque olhando apenas para esse texto, parece simples que Deus visitou Sara e fez aquilo que ele havia prometido. Parece que foi feito rapidamente, só que por detrás desse feito do Senhor, por detrás dessa realização que o Senhor havia realizado, existe o fator tempo que está oculto aqui neste capítulo de número 21. Para sermos mais exatos, no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, todos nós também aqui conhecemos muito bem o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fez um chamamento a Abraão, o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar, e sabemos nós hoje que a terra era a terra de Canaã. E Abraão decide sair, ouvindo a voz de Deus, que o direcionaria
no ato da sua obediência. E uma vez, Abraão saindo, o Senhor deu uma promessa para ele, dizendo para ele que ele seria um pai de uma grande nação. Abraão seria pai de uma grande nação. Olhando para essa promessa, não fazia nenhum tipo de sentido, a conta não fechava. Geralmente as promessas de Deus, a conta nunca vai fechar. Essa que é a realidade, porque Deus jamais vai nos prometer algo que eu e você possamos fazer tranquilamente. Aquilo que Deus promete é só aquilo que Ele tem poder para fazer, sempre assim e sempre será. E Deus prometeu para ele, dizendo que faria dele o pai de uma multidão de nações. Abraão sai debaixo de uma promessa e começa a viver debaixo da orientação de Deus. Só que o tempo vai se passando, só que as coisas vão acontecendo, e quando Deus nos faz uma promessa, e essa promessa ela não se cumpre no tempo em que nós achamos que deveria se cumprir, porque nós, muitas vezes, até dizemos que está demorando um pouco, até dizemos que será que isso pode acontecer? Por quê? Passaram-se 5 anos, passaram 10 anos, 15 anos, e aquilo que Deus havia prometido não aconteceu, não vingou. Parece até que Deus se esqueceu daquilo que Ele havia nos prometido. E vivemos um tempo complexo de confusões e de conflitos, porque a circunstância, ela nos diz uma realidade, a qual Deus não se importa com ela. Eu vou repetir, Deus não se importa com circunstância. Quem se importa com circunstância somos nós. E sempre quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus diz para nós que vai realizar alguma coisa, todos nós ficamos na expectativa daquilo ali acontecer o quanto antes. Oh, meu Deus, por que não acontecer na semana da promessa? Por que não acontecer naquele exato momento que Deus falou? Opa, na outra semana ou na mesma semana acontecer. Assim somos nós. Nós esperamos a promessa não no tempo em que ela tem que vir. Nós esperamos as promessas para ontem. Mas só que Deus trabalha com um fator chamado tempo, e nós precisamos entender. A promessa que Deus fez para Abraão, irmãos, não fazia sentido. Primeiro, que a esposa de Abraão era uma mulher idosa. Segundo, que os costumes das mulheres já haviam cessado do seu corpo. Terceiro, essa mulher era uma mulher estéril. E Deus fez uma promessa para ele: eu te farei pai de uma grande nação. Só que a circunstância estava dizendo para Abraão que aquilo ali era impossível de acontecer, que aquilo ali não tinha nenhuma lógica para acontecer. E eu digo para você, debaixo do temor de Deus e da palavra que me foi revelada, Deus não precisa de lógica. Deus não precisa de circunstância. Deus não precisa de tempo favorável. Deus não precisa que a maré esteja na nossa direção. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não depende do fator tempo na nossa vida, nosso tempo, nosso momento, e nem de circunstância. Deus é um Deus que trabalha acima das circunstâncias. Talvez eu estou pregando para alguém que está aqui no culto de milagres. Essa é a palavra para você que está aqui no culto de milagres. Você que está na sua casa está pensando: pastor, há muito tempo Deus tem dito que vai fazer, que vai curar, que vai libertar, que vai abrir a porta, só que não aparece ninguém, só que ninguém faz nada por mim, só que ninguém me dá uma ajuda para chegar onde Deus falou. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu não preciso colocar ninguém no teu caminho para fazer, porque eu sou o Deus que trabalha sobre circunstâncias. Quem acredita na palavra que está sendo ministrada, guarde em seu coração e leve para casa. Deus não depende de circunstância. Deus não depende que nada venha corroborar ao nosso favor, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele tem autonomia, autoridade e poder para realizar. E aí, olhando para esse texto, o tempo vai passando, é o que eu falei para vocês. Quando o tempo vai se passando e o que Deus havia prometido, o que Deus havia falado, aquilo que Deus havia estabelecido no seu próprio tempo não vai acontecendo, a nossa fé ela vai começando a esmurecer, a nossa fé vai começando a murchar, porque nós vamos olhar o tempo passar, os anos passarem, mas só que nada do que Deus falou aconteceu, só que nada do que Deus prometeu
sucedeu. Estou falando sobre promessas. Essa é a palavra da noite de hoje. E aí a nossa expectativa vai começando a murchar. A gente vai começando a ficar pensativo e começa a surgir uma série de interrogações na nossa mente que muitas vezes não verbalizamos para ninguém. Guardamos os nossos conflitos em nossos corações, e somente nós e Deus sabemos exatamente o que nós estamos passando. E quando entra no contexto em que Deus promete, aquilo não se cumpre de uma forma imediata, como acharam Abraão e Sara, entra a possibilidade de trazer alguém para dentro desta promessa. A promessa que Deus havia feito para Abraão correspondia a ele e a sua esposa. Não havia necessidade de uma terceira pessoa. Mas, como eu digo para os irmãos, o fator tempo foi determinante para que eles se precipitassem. Trouxeram a escrava egípcia Agar, aquela história que todos nós sabemos. Trouxe Agar. E por que Agar entra na história? Agar entra na história porque o tempo está passando, a idade está aumentando cada vez mais, e os olhos humanos não conseguem contemplar uma saída, uma solução e um escape. Irmãos, quando a gente não vê saída, dá vontade de fazer qualquer coisa que está nas nossas mãos. E aí a gente começa a mover peças que Deus não autorizou movê-las. E a gente começa a entrar dentro de um contexto para dar uma força para Deus. Deixa eu pegar o gancho dessa introdução e dizer para você, Deus não carece da sua ajuda. Você pode falar isso para alguém? Eu prometo que eu não vou falar muito isso, que minha esposa está nos acompanhando. Pastor, ela puxa a minha orelha, fala, para com esse negócio de falar para os outros, do lado. Mas, por favor, fala para quem está perto de você, Deus não precisa da sua ajuda. Fala, Deus precisa apenas que você creia que Ele é poderoso para fazer. Fala para esse crente aí, quem começou a boa obra vai concluir, vai cumprir. Deus não depende da sua ajuda para fazer absolutamente nada. E aí, não levando em conta essa questão, a nossa querida irmã Sara tem uma ideia. Traz Agar. Coloca Agar no meio disso. Por que a Agar vai entrar? Simples. Porque tem uma promessa de grande nação, de multidão de nação, só que eu sou o impedimento dessa promessa se cumprir. Na cabecinha da irmã Sara estava assim, eu sou o impedimento. Já que eu não posso gerar, eu trago outra pessoa que pode gerar para gerar no meu lugar. E é aqui que está o problema. Quando nós trazemos para o nosso lugar pessoas só porque podem gerar, achando que nós não vamos ser o canal do milagre de Deus. E aí a gente puxa outra pessoa, coloca essa pessoa porque ela pode gerar. E Deus está falando conosco, a DIG, para de trazer para o projeto quem não era para trazer. Para de querer trazer para o teu lugar quem não era para estar. Se Deus falou que é você quem vai gerar, não será Agar, vai vir de você. Aquilo que Deus tem para trazer para a tua casa e para a tua família, não será através de jeitinho brasileiro. Deus vai usar você. E eu sinto Deus nessa palavra, sem querer manipular a sua emoção, apenas aplicando a Bíblia e dizendo para você, somente acredite e pare de querer trazer alguém para esse contexto, porque Deus está dizendo, vai ser de você. Vai ser de você, vai ser de você, vai ser através de você. Você será o canal do milagre de Deus. Só precisamos descansar. Só precisamos acreditar. Porque, não, mas essa pessoa está gerando, essa pessoa pode, essa pessoa tem condições, mas Deus está dizendo que vai ser através de você. Mas só que está fechado, mas Deus está dizendo que é através de você. Não, mas só que ela pode, não, mas não é ela que Deus quer usar, Deus vai usar você. Não, mas só que fulano tem, eu não tenho, mas Deus está falando, eu vou te fazer ter. Não, mas só que ele pode, eu não posso, e Deus está falando, eu vou te fazer poder. Então descansa na promessa. Só para eu confirmar, cadê os crentes da DIG que estão esperando na promessa?
Estão esperando a promessa, esperando na promessa. Permaneça esperando no que Deus te prometeu. Essa palavra tem endereço para alguém. Não puxa para esse projeto essa pessoa. Não coloque essa pessoa dentro desse contexto. Porque aquilo que você acha que é bênção hoje vai te trazer problema amanhã. Aquilo que você acha que é solução hoje será o problema de amanhã. E Deus está dizendo, vai ser de você. Não puxe ninguém para este projeto. Não, pastor, isso aqui vai alavancar a empresa. Não puxe essa pessoa para dentro desse projeto. Não, mas isso aqui vai ajudar. Não puxe essa pessoa para dentro desse projeto. Porque fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Não precisa colocar mais ninguém. Por quê? Porque vai ser de você. E você vai passar a gerar. Eu não digo todos, mas ainda esse ano, você vai passar a gerar aquilo que Deus prometeu para você e para sua casa. E aí quando esse casal de queridos tomam uma atitude que não deveriam tomar, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 16, versículo 16, que Abraão tinha 86 anos no ato dessa tomada de decisão. E Deus só volta a falar com Abraão, se eu não me engano, no capítulo 18, versículo 24, quando Abraão tinha cerca de 99 anos. Foram 13 anos de silêncio da voz de Deus, por causa de uma tomada de decisão precipitada. E muita gente acha que Deus está em silêncio. Sempre que Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Não. Às vezes quando Deus está em silêncio é porque nós estamos nos intrometendo. Às vezes Deus está em silêncio é porque nós estamos tentando tomar a frente dele. Às vezes Deus está em silêncio porque nós demos um passo o qual Deus não foi consultado. Não quer viver esse tipo de silêncio? Fica aguardando no lugar que você está. Não sei para quem é, mas é para alguém. Fique aguardando no lugar que você está. Não se precipite em mover-se de lugar, porque vai ser nesse lugar que Deus vai honrar o teu nome. Parece até palavra de triunfalismo, mas só que não é. É uma palavra de crente que sabe esperar o tempo de Deus. E é Deus dizendo para você, fique no lugar que você está, porque vai ser neste lugar, vai ser debaixo da obediência, que tudo que Deus prometeu há um tempo atrás vai começar a se cumprir cabalmente na sua... Alguém acredita na palavra? Descansa. Não, pastor, eu estou perdendo o sono. Não, pelo amor de Deus, descansa. Não, pastor, não estou conseguindo nem trabalhar direito. Uma ansiedade. Descansa. Porque enquanto você estiver descansando, Deus está montando o contexto para cumprir a promessa. Deus está movendo o que tem que mover para cumprir a promessa. Enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. E o capítulo de número 18, verso 24, deixa eu só confirmar se é o verso 24 mesmo, para não dar uma referência errada para os irmãos. Não, 17, 24. Ah, sabia que eu estava errando, é isso, 17, 24. Deus volta a falar com Abraão, e ele com 99 anos. E do capítulo 17 até o capítulo de número 21, passa-se exatamente um ano. Capítulo de número 21, já havia completado os 25 anos de espera. Isso aqui é interessante, eu preciso fazer aqui a exposição desse texto. Se nós lemos esse texto, precisamos fazer a exposição do mesmo. O capítulo 21, na abertura do texto, você pode ler comigo? Se puder projetar na tela, por gentileza. Aqui no capítulo de número 21,
O texto bíblico diz assim, você que está com a Bíblia aberta, versículo 1, vamos ler juntos. 1, 2, 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Isso aqui é extraordinário, sabe por quê? Porque esse texto está nos ensinando uma grande lição. Qual é a lição? Quando Deus faz uma promessa, não importa o tempo que passou, não importa quantos anos já se passaram, o que importa é que Ele cumpre o que Ele promete. A idade, as limitações físicas ou qualquer outra circunstância não podem impedir Deus de cumprir o que Ele falou na tua vida. Talvez você esteja falando, mas eu estou ficando velho, pastor. A idade está chegando, o meu tempo está passando. Só para você descansar o coração, Abraão foi chamado já no último tempo, já nos acréscimos, e Deus está dizendo para você, a tua idade não significa nada, porque a promessa que eu tenho feito sobre a sua vida vai acontecer, independente do fator idade, circunstância ou limitações. Deus é um Deus que tem poder para fazer. Olhando para o texto bíblico, o texto diz: e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Isso aqui é extraordinário, porque Deus visitou, cumpriu a promessa. Dentro de 1 ano eu voltarei e Sara dará à luz a um filho. E foi isso que aconteceu. E o texto diz no verso 1 do capítulo 21, que o Senhor fez. E nós aprendemos com um texto bíblico que Deus não se manifesta em nossa vida sem propósito. Ele sempre se manifesta com o propósito de fazer alguma coisa. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida. Eu não sei o que Ele prometeu fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei se é no seu casamento, Ele vai fazer. Pastor, meus filhos estão perdidos. Descansa porque Ele vai fazer. Minha casa está quase quebrando. Descansa porque Ele vai fazer. Pastor, minha saúde está debilitada. Se Ele prometeu, descansa porque fiel é aquele que prometeu. Se Jesus falou que vai fazer, se Deus falou que vai realizar, só aguarde o tempo chegar, porque Ele vai cumprir na sua vida. Cadê aqueles que acreditam, que não se cansaram de aguardar a promessa da parte de Deus para a sua vida? Ele vai fazer. Você tem coragem de falar pelo menos para 2? Descansa porque Ele vai fazer. Que maravilha. Descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu visitar, se Ele prometeu se manifestar, se Ele prometeu realizar, descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu curar, descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu abrir a porta, descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu a promoção, descansa que Ele vai fazer. Se Ele prometeu a restauração, descansa que Ele vai fazer. Se Ele prometeu uma virada na tua vida, ainda esse ano, descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu salvar teu marido, descansa porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu virar a tua casa, descansa, porque Deus cumpre promessas. Olhando para o texto, eu parei para refletir. O quê? Por que devemos acreditar incondicionalmente naquilo que Deus falou? Por quê? Está no texto. Deus havia pego o cumprimento daquela promessa e estabelecido um tempo determinado antes de chegar nas suas mãos. No projeto de Deus, aquilo que Ele falou que vai fazer já existe. Ele não vai fazer, já existe.
E por que eu não tomei posse ainda? Porque Ele estabeleceu num tempo. Oh, meu Deus. Não seja vencido pelo tempo. Talvez eu estou pregando para alguém que está há muito tempo fazendo campanha aqui no Templo Central, há muito tempo, e nada aconteceu. Eu estou pregando para você essa noite. Descansa. Por quê? Ele já preparou esse acontecimento em um tempo determinado. E ele vai acontecer, vai se manifestar na sua vida. Quando você sair daqui, alguém vier até você e falar, por que você ainda insiste nisso? Você vai dizer, porque Deus estabeleceu o que Ele me prometeu em um tempo, e eu creio que Ele é poderoso para fazer. Crente, já está estabelecido em um tempo. Alguém recebe isso? Já está estabelecido em um tempo. O que Deus preparou, o que Deus prometeu, já está estabelecido em um tempo. O tempo determinado de Deus está chegando para você. O tempo de Deus fazer o que Ele prometeu está chegando. Queira o diabo ou não, queira os fofoqueiros ou não, queira os caluniadores ou não, queira alguém da tua família ou não, o que Deus prometeu está estabelecido em um tempo. E te prepare para viver esse tempo que Deus tem preparado para você. Fique de pé, por favor. Aí, o texto bíblico diz, no capítulo 18, o Senhor fala, dentro de um ano, eu vou voltar, eu vou cumprir o que eu prometi. Mas a irmã Sara estava atrás da tenda, ouvindo. E ela riu. Ela riu do que ela ouviu. Eu quero acreditar que ela riu das suas circunstâncias. Isso não pode acontecer. Não vai. E aí no capítulo 21, quando nasce Isaac, qual vai ser o nome da criança? Riso. No 18 ela riu de incredulidade. No 21 ela riu de cumprimento da fidelidade de Deus. Eu quero aplicar essa última parte. O Ministério de Louvor já pode tomar posição, nós já vamos fazer o apelo agora. Deus vai trocar o sentido do seu riso. Nunca mais rirá por incredulidade. Você rirá pelo cumprimento daquilo que Deus prometeu para você. Você recebe a palavra, diga. Você de casa recebe a palavra também? Deus vai mudar o sentido do seu riso. Vai ser um riso de felicidade. Vai ser um riso de alguém que teve promessas cumpridas. Vai ser um riso de alguém que testificou e certificou que Deus permanece fiel. Aqui na nave, no templo, também em casa, se tem alguém que ouviu esta palavra e sentiu no coração de entregar a sua vida a Jesus, você pode colocar no chat, né, pastor? Lá no YouTube. Lá no chat você pode colocar que certamente a nossa igreja vai entrar em contato contigo. Aqui na nave da igreja tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar a sua vida aos cuidados desse Deus que cumpre promessas? Sai do seu lugar e vem aqui ao altar que eu quero orar por você. Enquanto isso, a Diga está ligada em Deus, intercedendo. E eu sei que Jesus é poderoso.